Você já parou para pensar que talvez não seja o mundo que te cobra tanto? Que essa exigência que pesa no peito, esse medo constante de falhar, essa sensação de que nunca é o bastante, pode estar nascendo aí dentro? Talvez ninguém tenha dito que você precisa ser perfeito, mas mesmo assim, você vive como se precisasse provar seu valor o tempo todo. Dorme cansado, acorda acelerado e mesmo quando conquista algo, sente que ainda falta alguma coisa. Se esse sentimento te acompanha, confere se você já está inscrito aqui no canal. Aqui a gente mergulha nas raízes invisíveis do que te prende e constrói junto um novo jeito de viver com mais leveza, presença e verdade. Você já parou para pensar de onde vem essa pressão que você sente todos os dias? Essa sensação de que sempre está em dívida com algo ou alguém, mesmo quando está dando tudo de si? A verdade é que a autocobrança raramente nasce de fora. Ela se infiltra dentro da gente bem antes que a gente perceba. Ainda na infância, começamos a nos moldar com base em expectativas alheias. Seja bonzinho, não chore, tire boas notas, faça bonito na frente das visitas. E ali, naquele pequeno mundo de recompensas e punições, aprendemos que amor e aprovação vinham com condições. Condições que, aos poucos, deixaram de ser externas e passaram a morar dentro da nossa própria mente. Você cresceu tentando atender um padrão que nem é seu. Mas o mais cruel disso tudo é que muitas vezes você nem percebe que está sendo cruel consigo mesmo, porque a autocobrança é silenciosa, disfarçada de responsabilidade, de força, de disciplina. Ela aparece quando você sente culpa por descansar, quando sente que precisa fazer mais, ser mais, entregar mais, mesmo exausto. Ela está no olhar que você lança sobre si no espelho, na comparação com quem parece ter vencido, no diálogo interno que só sabe apontar erros e exigir mais esforço. E o pior, você acha que isso é normal? Você acredita que precisa se cobrar assim para crescer, para ser alguém, para não ficar para trás. Mas essa raiz silenciosa um dia rompe. Ela começa a afetar sua saúde mental, sua criatividade, suas relações, sua energia vital. Ela te transforma em alguém que vive na defensiva, esperando sempre o próximo erro, o próximo fracasso, a próxima decepção. Porque o mundo lá fora pode até não estar te cobrando, mas aqui dentro você criou um juiz que nunca dorme. E talvez esse seja o momento de olhar para ele com honestidade, não para julgá-lo, mas para entender de onde ele veio. Quem você estava tentando proteger quando começou a se cobrar tanto? Às vezes, amor demais por dentro vira cobrança demais por fora. Mas isso pode mudar se você estiver disposto a ver a si mesmo com mais compaixão do que exigência. Se esse primeiro tópico já mexeu com você, deixa aqui nos comentários. Você consegue lembrar o momento da sua vida em que começou a se cobrar demais? Vamos conversar sobre isso. A autocobrança nem sempre grita. Às vezes, ela sussurra. É aquela voz sutil que diz: você deveria estar fazendo mais, mesmo quando você já está exausto. É a sensação de culpa por descansar, o medo de decepcionar, a urgência constante de se provar. E o mais cruel, muitas vezes você nem percebe que isso está acontecendo, porque essa cobrança não nasceu agora. Ela foi plantada lá atrás, em pequenos gestos, frases repetidas, olhares de reprovação ou ausência de afeto quando você mais precisava. Aos poucos, você aprendeu que precisava se esforçar para ser visto, que só seria amado se entregasse mais, se errasse menos, se estivesse sempre no controle. E essa raiz silenciosa cresceu com você. Cresceu tanto que virou parte do seu dia, da sua identidade, da sua forma de existir no mundo. Mas aqui está a verdade. A autocobrança não é sinal de força, é sinal de sobrevivência emocional. Você exigiu tanto de si porque lá atrás não podia correr o risco de falhar. Você se adiantou em tudo porque sentia que, se não fosse o melhor, seria deixado de lado. Só que, agora,
Você não está mais naquela infância. Não precisa mais provar nada, não precisa se castigar para ser digno. O que você precisa é olhar para esse padrão com compaixão e começar a desfazê-lo aos poucos, sem pressa, sem mais violência contra si, porque o peso que você carrega não é só do presente, é uma bagagem que não é sua, mas que você ainda insiste em levar. Você já prestou atenção na forma como fala consigo mesmo? Aquela voz que aparece quando você erra, quando deixa algo escapar, quando não atinge uma meta. Aquela voz que não perdoa, que não entende, que não acolhe, que apenas aponta, corrige, exige. Você acha que essa voz é sua, mas não é. Ela foi implantada. E o mais surpreendente é que ela carrega tons, frases e julgamentos de pessoas que passaram pela sua vida e deixaram marcas invisíveis. Pais exigentes, professores críticos, chefes duros, ou até aquela cultura do faça mais com menos. Essa voz cresceu com você, aprendeu a usar suas próprias fraquezas contra você. E hoje, você acredita que ela é parte do seu eu racional, do seu senso de responsabilidade. Mas ela é, na verdade, o eco de uma dor que você nunca aprendeu a nomear. A autocrítica feroz não é sinônimo de autoconsciência. Ela é o sintoma de uma mente que foi treinada para sobreviver, não para florescer. Uma mente que acredita que só será amada se for perfeita, que só será aceita se não errar, que só terá valor se entregar mais do que os outros. E viver assim é cruel. É como viver num tribunal permanente onde você é, ao mesmo tempo, réu, juiz e carrasco. Nietzsche dizia que a culpa é uma invenção social para manter o indivíduo controlado. E talvez a culpa que você sente todos os dias por descansar, por não produzir, por não ser incrível o tempo todo, seja o reflexo desse controle que você internalizou sem perceber. Mas essa voz pode ser desmontada. Não com briga, não com resistência, mas com presença, com o ato consciente de perceber, essa crítica não é minha, de começar a substituí-la por algo mais humano, um olhar mais gentil, uma palavra mais compassiva, um respiro antes de se julgar. A sua mente pode ser treinada novamente, desta vez para apoiar, não para ferir. Você não nasceu com essa cobrança, você aprendeu, e tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Comece devagar, observe seus pensamentos, responda à crítica com curiosidade, não com medo. Você não precisa guerrear consigo mesmo para ser alguém melhor. Às vezes, basta se ouvir com o coração. Você cresceu acreditando que o mundo exigia perfeição, que errar era fracassar, que ser vulnerável era fraqueza. Mas, e se tudo isso for uma ilusão que você mesmo criou? O mundo, na verdade, não espera tanto quanto você imagina. As pessoas ao seu redor não estão o tempo todo analisando seus passos, julgando suas escolhas, esperando que você nunca falhe. Essa pressão avassaladora que você sente não é um reflexo da sociedade, é um espelho da sua própria mente. A cobrança que te adoece não está do lado de fora. Ela foi construída dentro de você, tijolo por tijolo, alimentada por expectativas irreais que você mesmo projetou no mundo. É como se você estivesse em um palco, se apresentando para uma plateia que, na verdade, nem está te assistindo. A verdade é, você criou uma imagem do que achava que precisava ser para ser amado, respeitado, aceito. E agora, vive prisioneiro dela. Essa armadilha da projeção é cruel porque faz com que você lute batalhas que ninguém te obrigou a travar. Você passa horas se preparando para ser aprovado, mas não sabe nem quem está te avaliando. Você se preocupa em parecer impecável, mas esquece de ser verdadeiro. E o mais trágico é que, enquanto tenta agradar a todos, acaba se perdendo de si. É como correr em uma esteira que nunca para. Quanto mais você se esforça, mais sente que está atrás. Porque a meta não é real.
Ela é uma ilusão construída a partir de medos, traumas e inseguranças que você carrega como se fossem verdades absolutas. Só que elas não são. E você pode escolher agora, olhar para tudo isso com outros olhos. Pode escolher soltar esse personagem que inventou para sobreviver e começar, aos poucos, a viver com mais verdade. Porque ninguém está pedindo que você seja perfeito, só você. E esse pedido, essa exigência interna, é o que mais te esgota. O mundo não vai desabar se você falhar. As pessoas não vão te abandonar se você mostrar suas dores, e você não vai se perder se por um instante apenas descansar. O mundo não te cobra, tanto assim, mas você, sim, e é exatamente por isso que está doendo. A voz que te julga não é sua. Aquela que diz que você está sempre atrasado, sempre aquém, sempre insuficiente. Ela mora dentro da sua cabeça, mas não nasceu aí. Ela foi colocada. Talvez pela rigidez de um pai que nunca elogiava. Talvez por uma mãe exausta que cobrava perfeição como forma de amor. Talvez por professores que só viam erros, nunca processos. Ou ainda por uma sociedade que associa valor a desempenho e esquece que ser humano é, antes de tudo, ser imperfeito. Você cresceu ouvindo essas vozes e, com o tempo, elas deixaram de ser externas. Passaram a morar em você. Hoje, você repete essas críticas com naturalidade, se pune por sentir, se censura por falhar, se compara com os outros como se a vida fosse uma competição eterna. Mas você já parou para pensar, quem te ensinou a se tratar assim? Essa voz crítica internalizada é um eco do passado, não uma verdade do presente. Ela não representa sua essência. Representa condicionamentos, representa um modelo de sobrevivência que você precisou adotar para se sentir seguro, amado, pertencente. E tudo bem, você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha, mas agora talvez seja a hora de mudar essa voz, de começar a se ouvir com mais ternura, de questionar, essa cobrança é minha mesmo? Ou estou apenas repetindo a dor de alguém que também foi cobrado demais? Porque quando você se identifica demais com a autocrítica, perde a chance de se escutar de verdade. Você não nasceu com medo de errar. Não nasceu se odiando. Não nasceu se exigindo tanto. Isso foi aprendido. Mas o que é aprendido pode ser desaprendido. E não se trata de calar essa voz. Trata-se de aprender a dialogar com ela. De criar uma nova forma de se tratar, uma forma que não confunda rigor com violência, que não troque foco por autoabandono, que não exija de você uma perfeição que nem mesmo os deuses mitológicos alcançariam, porque a sua mente pode ser um lar, não precisa ser uma prisão. E tudo começa quando você percebe que essa voz não é a sua e escolhe criar uma nova narrativa, baseada não em medo, mas em compaixão. Você se compara o tempo todo, mesmo sem perceber. É automático, quase invisível. Um scroll nas redes sociais, uma conversa casual com alguém mais jovem, mais rico, mais reconhecido. De repente, você não está mais presente em si. Está preso numa corrida que nunca começou por escolha própria. A comparação é traiçoeira porque ela não aparece como cobrança direta. Ela aparece como vergonha silenciosa. Você olha para o sucesso do outro e pensa, eu já devia estar ali. Você vê a felicidade alheia e se pergunta, por que comigo é tão mais difícil? O que você não percebe é que esse jogo é viciado, porque você nunca se compara com quem está num momento parecido com o seu. Você se compara com o recorte idealizado da vida de alguém, filtrado, editado, roteirizado, e se mede por uma régua que nunca foi feita para você. A verdade é que a comparação é um combustível silencioso da autocobrança. E o pior, ela rouba a sua própria história. Enquanto você olha demais para o que os outros estão fazendo, você abandona o que você veio fazer. E aqui está o ponto crucial.
Ninguém no mundo está vivendo a sua experiência. Ninguém tem as mesmas dores, as mesmas cicatrizes, os mesmos aprendizados. Comparar-se é como julgar um livro pela capa de outro. É injusto, é cruel e é desnecessário. Quando você para de se medir pelo que vê fora, começa a enxergar o que existe dentro. E é aí que a cura começa. No silêncio que surge quando você deixa de correr atrás de uma imagem e começa a caminhar na direção da sua essência. Agora me diz, com honestidade, qual foi a última vez que você se comparou com alguém e isso te fez bem? Deixe nos comentários. Dividir esse tipo de reflexão pode parecer simples, mas tem um poder enorme, o de mostrar para outras pessoas que elas não estão sozinhas nesse processo. E se você chegou até aqui, confere se você já está inscrito no canal. Esse tipo de conteúdo é só o começo. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar descascando essas camadas de autocobrança, comparação e exigência. E o que sobra quando tudo isso cai é o que sempre esteve aí. Você por inteiro. Vivemos numa era em que descansar virou pecado e se ocupar demais virou símbolo de status. Quem está sempre correndo parece mais comprometido. Quem vive cansado é visto como mais dedicado. Mas existe uma linha muito tênue entre trabalhar por propósito e trabalhar por fuga. E é nessa linha que mora a produtividade tóxica. Aquela sensação de que parar é perigoso, que o tempo precisa ser sempre bem aproveitado, que você só merece existir se estiver entregando algo, produzindo algo, resolvendo algo. Mas será que esse algo é realmente importante? Ou só uma forma de evitar o vazio? A produtividade tóxica não começa no trabalho, ela começa no medo. Medo de não ser relevante, medo de não ser visto, medo de se sentir inútil. Por isso, você enche sua agenda de compromissos, suas horas de tarefas, seu tempo de listas, não por prazer, mas por sobrevivência emocional. E no fim do dia, mesmo com tudo feito, você ainda sente que não fez o suficiente. Isso é um sintoma claro. Você não está movido por propósito. Está sendo sugado por uma autocobrança disfarçada de ambição. E quanto mais você tenta provar seu valor por meio da entrega, mais esvaziado vai se sentindo por dentro. Mas existe uma forma de romper esse ciclo. E ela começa no silêncio, no desconforto de não fazer nada, na coragem de sentar consigo mesmo e perguntar: o que estou tentando evitar com tanto movimento? Descansar não é preguiça, é resistência, é coragem de existir sem performance, é revolução num mundo que te ensinou que só vale o que se entrega. Spinoza dizia que a liberdade nasce do entendimento de si mesmo, e entender por que você se esgota tanto talvez seja o primeiro passo para finalmente se libertar. Não se trata de trabalhar menos, mas de não fazer do trabalho uma armadura para esconder sua dor. Você foi ensinado que descansar é fraqueza, que parar é sinônimo de preguiça, que se você não estiver fazendo algo o tempo todo, então está desperdiçando sua vida. E assim, sem perceber, caiu numa armadilha silenciosa, a da produtividade tóxica. Um ciclo que parece virtude, mas que na verdade só te afasta de você mesmo, porque quanto mais você faz, menos você sente. Quanto mais você produz, menos você se escuta. É como se estar ocupado fosse uma forma de calar a dor, de evitar o silêncio, de fugir do vazio. E sabe por quê? Porque no silêncio, tudo o que você reprimiu começa a falar. A angústia aparece, a solidão grita, a exaustão se revela. E aí, para não sentir, você corre de novo para o fazer. Produz mais, se entrega mais, se esgota mais, até colapsar. E o mais perverso é que esse modelo é aplaudido. Olha como ela dá conta de tudo. Ele é incansável. Mas ninguém vê o que isso custa por dentro. A insônia, a ansiedade, o coração apertado às 3 da manhã. Ninguém vê o quanto você se cobra, o quanto sente que nunca é suficiente, o quanto teme parar. E descobrir que talvez não saiba mais quem é sem a correria.
A produtividade tóxica veste a máscara da disciplina, mas por trás esconde um medo profundo de entrar em contato com as próprias dores. E não é que fazer seja errado. O problema é quando o fazer se torna um esconderijo, quando a sua agenda é cheia, mas a sua alma está vazia. Talvez esteja na hora de se perguntar: o que você está evitando ao se manter sempre ocupado? E mais, o que poderia surgir se você tivesse coragem de parar? Se esse trecho te tocou de alguma forma, compartilha nos comentários. Você pode ajudar alguém a identificar esse mesmo padrão em si. E não se esquece, confere se você já está inscrito aqui no canal. A jornada de libertação da autocobrança só está começando. E nos próximos episódios vamos mergulhar ainda mais fundo, inclusive naquele ponto onde a força começa a virar autoabandono. Você diz que é forte, que aguenta tudo, que está sempre focado, resiliente, pronto para mais uma batalha. Mas no fundo, você está exausto e nem percebeu, porque aprendeu a chamar de foco aquilo que na verdade é autoabandono. Porque ensinaram que se colocar em último lugar é sinal de maturidade, que ignorar o que você sente é uma virtude, que disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando tudo em você está gritando por ajuda. E aí, você vai empurrando, resistindo, seguindo em frente. Só que seguir assim tem um preço alto. Seu corpo começa a falar, sua mente começa a falhar, sua alegria começa a sumir. E mesmo assim, você continua, porque acha que parar seria desistir, que descansar seria fracassar. Mas e se for exatamente o contrário? E se cuidar de si for o verdadeiro sinal de força? E se a coragem maior não estiver em continuar se ignorando, mas em finalmente se escutar? Você não é uma máquina. Você não precisa merecer descanso. Você não precisa sangrar para se sentir valioso. Esse tipo de disciplina que te consome, que te quebra por dentro, não é virtude. É sobrevivência, é medo de decepcionar. É uma tentativa desesperada de ser aceito num mundo que aplaude quem se destrói em silêncio. E o pior, você vai repetindo isso achando que está no controle, mas na verdade está apenas recriando o abandono que um dia você sofreu. Só que agora, com as suas próprias mãos. Talvez seja a hora de reaprender o que significa força. Talvez a verdadeira força seja saber parar, respirar, dizer não, colocar limite, priorizar o que te nutre e não só o que te exige. Porque você pode continuar fingindo que está tudo bem, ou pode começar aos poucos a se resgatar, a se cuidar, a se amar de um jeito que ninguém nunca te ensinou. E se esse pedaço do vídeo falou com a sua história, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, quantas vezes você já se abandonou achando que estava sendo disciplinado? E aproveita também para conferir se você já está inscrito aqui no canal para não perder nenhum de nossos vídeos.